Olá amigos, hoje eu falarei sobre uma tecnologia ainda desconhecida do grande público, baseada em lixo nuclear. A fissão nuclear é uma fonte de energia densa, poderosa, estável e livre de carbono que fornece cerca de 10% de nossa eletricidade. Mas a geração de energia nuclear tem um grande problema: gera toneladas de lixo radioativo que leva centenas de milhares de anos para se decompor e custa bilhões de dólares aos contribuintes para gerenciar e descartar. Mas e se pudéssemos transformar esse lixo radioativo em baterias para alimentar nossos telefones, laptops e até carros elétricos, sem precisar recarregá-los? As baterias nucleares existem desde 1913, mas recentemente atraíram muita atenção. Além do fato de que elas potencialmente seriam baterias para sempre, há outra razão pela qual essa tecnologia tem ganhado as manchetes ultimamente. É uma solução para o problema do lixo nuclear. Deve-se notar que a produção de energia nuclear por si só gera eletricidade suficiente para abastecer cerca de 800 milhões de residências. Mas os resíduos têm um custo significativo para as autoridades, além da poluição gerada. Uma possível solução seria reaproveitar esses resíduos. Antes de se debruçar sobre esse assunto, é necessário entender o que é uma bateria nuclear. Em resumo, é uma bateria capaz de converter a energia produzida pelas reações de decaimento espontâneo nuclear. Ao usar reações nucleares em vez de processos químicos, as baterias nucleares têm densidades de energia de magnitude maiores do que as baterias químicas e outros sistemas de armazenamento de energia. Por exemplo, a maior densidade de energia de qualquer combustível químico é a do hidrogênio, que é de 140,1,8 megajoules por quilograma, ou cerca de 40 mil watts-hora por quilograma. Mas a energia atômica está em outro nível. Uma amostra pura de combustível nuclear, como o plutônio 238, tem uma densidade de energia específica de 630 milhões de watts-hora por quilo. Isso é quase 16 mil vezes maior que a densidade de energia do hidrogênio. A questão é se podemos extrair toda essa energia. A energia para baterias nucleares vem da radioatividade, que é causada por um processo chamado decaimento nuclear. O decaimento nuclear ocorre quando um átomo tem uma relação nêutron-próton abaixo do ideal em seu núcleo, o que o torna instável. Isso faz com que o núcleo se quebre e libere partículas alfa ou beta ou fótons gama. As partículas alfa e beta emitidas durante as reações de decaimento carregam energia cinética. Assim, as baterias nucleares transformam essa energia em eletricidade de diferentes maneiras, resultando em diferentes tipos de baterias nucleares. Em primeiro lugar, temos as baterias nucleares de conversão térmica, também conhecidas como geradores térmicos radioisotópicos, ou RTGs. Esses convertem o calor radioativo em eletricidade usando termopar. Os RTGs alimentam marca-passos nucleares, bem como muitas missões espaciais da NASA, como o Curiosity Rover em Marte. Então temos geradores fotovoltaicos de radioisotopos, que convertem radiação ionizante em luz e então usam uma célula fotovoltaica padrão para converter essa luz em eletricidade. Finalmente, temos a bateria nuclear beta-voltaico. É aqui que entra a célula de lixo nuclear de diamante. Uma célula beta-voltaica funciona de maneira semelhante às células fotovoltaicas. Apenas em vez de luz, absorve partículas beta de decaimento. Inventado em 1953, este gerador beta-voltaico não era conhecido do público em geral até os anos 2000. Mas em 2005, uma empresa chamada City Labs estava fabricando células beta-voltaicas de trítio baseadas em silício para aplicações microeletrônicas. É desde 2012 a única empresa com licença geral para vender células beta-voltaicas em todo o mundo. No entanto, essa tecnologia ganhou destaque graças a uma equipe de pesquisadores da Universidade de Bristol. Eles inventaram uma maneira totalmente nova de construir baterias beta-voltaicas, usando carboneto de silício com diamantes sintéticos brilhantes. E por meio de um processo chamado deposição química de vapor, eles forçaram o carbono a cristalizar a partir do gás natural. Eles também escolheram uma fonte radioativa não convencional, o carbono 14. Esta escolha tem várias vantagens importantes. Primeiro, os diamantes são feitos de carbono. Então, usando o carbono 14, eles podem incorporar a fonte radioativa na própria estrutura dos semicondutores.
facilitando o uso da energia que vem desta fonte. Em segundo lugar, o carbono 14 é um subproduto da maioria dos reatores nucleares, embora não seja um tipo de resíduo radioativo particularmente perigoso. Blocos de carbono radioativo representam a maior parte dos resíduos radioativos. O uso desse resíduo de carbono 14 nos ajudaria a gerenciar o lixo nuclear, que de outra forma acabaria enterrado nos próximos milhares de anos. Os inventores desta tecnologia conseguiram assim alimentar as baterias de nossos smartphones por décadas sem precisar recarregá-las. No entanto, eles não alcançaram esse desempenho até o momento. Uma empresa concorrente chamada NDB vem fazendo ainda mais barulho desde sua fundação em 2018, mas usa um tipo diferente de radiação. Embora também usem diamantes como semicondutores, eles produzem baterias voltaicas de decaimento. O que significa que eles podem adaptar seu semicondutor de diamante a diferentes tipos de radiação e fontes radioativas, incluindo emissores alfa e beta. O NDB está apostando que esta tecnologia criará baterias nucleares mais poderosas com uma faixa de saída de energia mais ampla. Isso poderia alimentar não apenas laptops e telefones, mas também veículos elétricos e até as nossas casas. Então, trata-se de substituir combustíveis fósseis sem precisar de renováveis para serviços públicos. Mas será que isso é possível ou é apenas publicidade? Até agora, todas as baterias nucleares atualmente disponíveis oferecem densidade de energia incrível e vida útil de até décadas. Mas eles têm uma grande falha: densidade de potência extremamente baixa, que é necessária para veículos elétricos, mas também para a rede e a maioria das outras aplicações úteis. Então a pergunta é: existe uma maneira de aumentar o poder dessas tecnologias? Sim, mas há um limite de densidade de potência dependendo das fontes radioativas. Por exemplo, o plutônio 238, que é um emissor alfa com meia-vida de 87 anos, tem uma potência específica de 510 watts por quilo, se a amostra for pura. Em comparação, a maior densidade de potência específica para baterias de íon lítio é de cerca de 1000 watts, o que já é o dobro. Mas na realidade não é possível obter essa densidade de potência do plutônio 238 por vários motivos. A primeira é a potência real aplicável. De fato, não se pode usar fisicamente mais do que 42% da potência total, e há muitas perdas inevitáveis, reduzindo ainda mais a eficiência. O segundo grande fator limitante é a disponibilidade de matérias-primas. Não há, portanto, matéria-prima suficiente para atender à demanda do mercado de armazenamento de energia para veículos elétricos em termos de potência. De qualquer forma, a massa das baterias seria muito grande para a maioria das aplicações. Mas dados esses argumentos, é o fim da bateria nuclear? Provavelmente não. Acontece que existem muitas aplicações para baterias nucleares de baixa potência. Atualmente, um contrato entre a City Labs e o Instituto Nacional do Coração visa a fabricação de um marca-passo que pode ser inserido na artéria femoral. Assim, um beta poderia reduzir significativamente o tamanho em comparação com os modelos de lítio, dobrando a vida útil para 20 anos. As células deste beta medem cerca de 0 mm ou 600 microns de espessura. Por exemplo, a espessura de um cabelo humano é cerca de 100 microns. Como é muito mais fino, é possível empilhá-los para aumentar a potência e colocá-los em um pequeno chip. Assim, podemos vislumbrar um mundo de possibilidades que vão desde marca-passos nucleares, pequenos enxames de satélites, até chips e sensores de computador. Imagine as milhões de oportunidades e possibilidades se você pudesse ter baterias vitalícias, embutidas em pequenos microprocessadores, por exemplo. Ainda há muito potencial inexplorado. Essas baterias e os sensores que as alimentam podem percorrer um longo caminho, mas o que você acha? Se você gostou do nosso tema, não hesite em curtir este vídeo. E para assistir outros vídeos do mesmo gênero, se inscreva no canal. E acima de tudo, deixe-nos sugestões para os nossos próximos tópicos. E ative o sininho de notificações para ser um dos primeiros a ver o nosso próximo vídeo. E eu te conto tudo muito em breve aqui no Atec PT.